Bom, o assunto de hoje é a força magnética. A aula passada a gente discutiu o campo magnético, né, que é gerado quando tem cargas em movimento. Então hoje a gente vai discutir a força que esse campo origina e que tipos de efeito e que tipos de aplicações ela vai ter. Antes da gente começar, eu tenho aqui para mostrar para vocês essa distribuição. Deixa eu fechar isso. Das questões de física das últimas 3 provas do Enem. Foi o professor Davi que conseguiu esses dados, então agradeço ele próxima vez que vocês tiverem aula. Mas, basicamente, a maior parte das questões são de mecânica clássica, e daí depois eletricidade, que a gente está tendo agora, ondulatória, energia, que entra também em termodinâmica e máquinas térmicas, e depois ótica e um pouquinho de transformações de gases. Daí, assim, essa semana a gente vai ter uma reunião para dividir, para já organizar as aulas de revisão, que a gente vai ter na semana antes lá da prova de Ciências da Natureza do Enem. E daí eu queria saber de vocês quais conteúdos que vocês estão mais preocupados, que vocês acham que está um pouquinho mais fraco, que vocês querem revisar mais, assim, para daí eu já levar para reunião para o pessoal saber quando eu estiver planejando. No caso, claro, a gente vai revisar bastante mecânica, porque é a coisa que mais cai. É, mecânica com certeza a gente vai dar uma olhada bastante. Ondas, certo. Deixa eu anotar aqui na verdade. O ideal seria tudo, mas o tempo vai ser meio curto pra gente conseguir realizar. Certo. Daí, só mais para saber se vocês têm alguma preocupação específica para o pessoal se organizar. Eletricidade também. Tem alguma parte mais específica? Acho que não. Tá. Ok. Mais alguma coisa antes de eu passar para a aula mesmo? Eu tô olhando o chat aqui, tá? Não tô mexendo no Insta durante a aula. Acho que é. Tá. Ok. Então eu falo pro pessoal quando. Sim. Os detalhes aqui complicam. Tá. Eu vou passar isso pro pessoal então na reunião. Pra gente ir organizando. Certo? Então vamos começar a aula de hoje. Que é sobre a força magnética, certo? A gente falou bastante de campo, como é que ele se organiza lá, as linhas do campo. E a gente não discutiu tanto por que esse campo é importante, certo? Porque o que importa, na verdade, é o que esse campo faz, que efeito ele tem sobre o ambiente que está na volta dele. E esse efeito é a força magnética, certo? A gente define essa força. Aqui tem o exemplo dos clipes de papel sendo atraídos pelo ímã. Aqui, no caso, que ele é de ferro, que é um metal ferromagnético. E essa força, ela vai agir principalmente sobre outras coisas que também têm propriedades magnéticas. O que eu quero dizer com isso? Se tu pegar um pedaço de plástico, por exemplo, e colocar perto de um ímã, tu não vai ver nenhum efeito significativo. Mas se tu pegar o clipezinho de ferro ou de aço, daí tu vai conseguir ver a força agindo, certo? Então não é qualquer material, qualquer objeto que vai ser afetado por essa força magnética. E o que essa força magnética faz é fazer com que esses objetos, aqui os clipezinhos, mas pode ser, por exemplo, limalha de ferro, que não tinha uma figura na outra aula, ou cargas, como elétrons, por exemplo, com que eles tentem se alinhar ao longo dessas linhas do campo, ok? E, de novo,
não é qualquer coisa que vai ser afetada pela força magnética, certo? Você não vai conseguir causar uma força magnética num pedaço de vidro, por exemplo. Por que isso? Porque essa força, ela age principalmente em coisas que já são magnéticas. O exemplo mais óbvio que a gente pode pensar é outros ímãs, certo? Quando a gente aproxima dois ímãs, dependendo do polo que a gente está aproximando, eles vão se atrair ou se afastar, certo? Então, se a gente pôr os polos diferentes, um perto do outro, a gente vai ver uma atração. Se a gente pôr os polos iguais, vai ter uma repulsão, certo? E isso é causado pela força magnética que é decorrente daí do campo magnético desses dois ímãs. A gente vai ver como que essa força vem do campo. Outras coisas é o exemplo dos metais mesmo, aqueles metais tipo ferro, níquel, o cobalto e o neodímio também, que são um pouquinho mais raros da gente ver, mas as coisas que normalmente do nosso dia a dia, por exemplo, moedas ou os ímãs de geladeira, vão ser com ferro e níquel, certo? Eles conseguem causar uma força magnética sobre objetos que não sejam necessariamente magnetizados. Então, por exemplo, se tu pegar dois ímãs, claro, eles vão se atrair ou se repelir. Mas tu pode pegar um ímã e pôr perto de uma barra de ferro que não esteja magnetizada e ainda vai funcionar, certo? Ela vai ser atraída. Por que isso acontece, certo? Esses materiais ferromagnéticos aqui, eles têm uma propriedade muito interessante, que é que os átomos deles são mini dipolinhos, assim, eles são mini imãzinhos, por causa do jeito que os elétrons eles se organizam lá nas camadas, mas isso não vem muito ao caso aqui. Então, o que vai acontecer? Normalmente, num pedaço de ferro normal, a gente vai ter esses imãzinhos pequenos, essas mini ímãs, todos orientados de jeitos diferentes, e a gente não vai ver num pedaço de ferro normal uma força magnética, ele não vai causar efeitos magnéticos. Mas se tu colocar ele perto de um ímã, todos esses dipolos eles se organizam. E daí o próprio ímã faz com que isso aqui se torne um material com propriedade magnética e daí ele vai ser afetado pela força magnética, certo? Lembrando que para ser afetado pela força magnética ele tem que ter alguma propriedade magnética ele mesmo, certo? Então ele vai alinhar de forma que aqui, ó, a gente tem um ímã, aqui o polo sul, aqui o polo norte. O que vai acontecer é que nesse pedaço de ferro, a presença desse ímã de fora vai fazer com que ele se torne um ímã com a orientação oposta aqui, o polo norte perto do polo sul e o polo sul aqui perto do polo norte, certo? E isso faz com que ele seja atraído sempre, né? Tipo, se tu pegar um pedaço, um ímã e pedaços de metal, tu não vai ter uma repulsão, certo? Porque o jeito com que ele organiza as coisas aqui dentro faz com que naturalmente tenha atração. Se eu virasse a orientação do ímã de fora, eu ia virar o que está aqui dentro também, certo? Então vai ser sempre atração. Ok? Então, além disso, vocês devem lembrar que tem mais um caso em que a gente consegue fazer um campo magnético. E esse caso é quando a gente tem corrente, quando a gente tem cargas em movimento. A gente discutiu como que essa corrente forma um campo magnético na aula passada, mas a gente não discutiu que isso faça com que ela seja afetada por campos magnéticos também. Então, normalmente, tu tem um pedaço de cobre aqui, isso aqui não é um material magnético, não é que nem o ferro que se organiza daquele jeito. Mas, quando tu passa a corrente aqui, essa corrente por si só faz com que o fio gere um campo magnético aqui. Não tá dando para ver direito.
E o fato desse fio gerar um campo magnético quer dizer que ele próprio pode ser afetado pelo campo magnético de outros ímãs, certo? Então, esse movimento de cargas gera o campo magnético, permite que outros campos magnéticos afetem isso aqui, esse material, mesmo que ele não seja magnético por si só, certo? E daí, claro, esse movimento de cargas a gente pode pegar uma carguinha só, se a gente quiser. Uma carguinha só, ela também vai criar um campo magnético quando ela está se movendo. E, por conta disso, ela vai poder ser afetada por campos magnéticos também. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, o que a gente tem nesse exemplo, certo? A gente tem uma carga, aqui no caso uma carga positiva, e essa carga ela está se movendo numa área onde a gente tem um campo magnético. Aqui o campo magnético B ele está indo aqui para a direita. O fato dela estar se movendo quer dizer que ela vai criar um campo magnético ela própria, então ela pode ser afetada por esse campo aqui. Se ela pode ser afetada, isso quer dizer que vai ter uma força magnética surgindo sobre essa carga, certo? E daí a gente descobre que dá para achar uma equação que nos diz qual vai ser a força em função do campo, certo? E essa equação é essa aqui que vocês já devem ter visto em algum momento. F igual a QVB seno de θ, certo? Que é o que relaciona a força com o campo. É ela que nos dá o efeito desse campo sobre as cargas que estão passando aqui nessa região. O que é importante dessa equação? Ela tem vários detalhes que podem ser relevantes. Tá? Vamos analisar cada um dos termos que está aparecendo aqui, em que tipo de efeito eles têm. Então, a gente tem aqui a força igual. Primeira coisa que aparece aqui é a carga. Então, a gente tem lá a carguinha se movendo no campo magnético, certo? Ela tem uma carga Q. O que a equação aqui está nos dizendo é que quanto maior a carga, maior vai ser a força que ela vai sofrer, certo? E uma coisa que às vezes que vocês precisam ter em mente, porque às vezes aparecem cartões disso, é que se a carga for zero, a gente não vai ter uma força magnética, certo? Precisa ter carga para ser afetado para essa partícula ser afetada por uma força magnética. Então, por exemplo, um nêutron, ele não vai sofrer qualquer efeito do campo magnético. Agora, os prótons e os elétrons, eles vão, certo? Segunda coisa que aparece é a velocidade, certo? A carga ela precisa estar se movendo para a gente ter uma força magnética sobre ela. Não adianta ela só estar imersa ali, paradinha no campo. A gente precisa que ela se mexa. Por que isso? Porque se vocês forem lembrar, para a carga criar um campo magnético, ela precisa estar se mexendo. E a força magnética só aparece em coisas que são magnéticas elas próprias. Então, ela precisa estar se mexendo para a gente ver esse efeito. Se a velocidade for zero, não vai ter força magnética. Claro, a gente precisa. Essa aqui é bem autoexplicativa, mas a gente precisa ter um campo magnético externo para a gente ter uma força. Por que eu especifiquei externo aqui? Tá? Porque, por exemplo, tá, a carga, ela mesma se mexendo, vai criar um campo magnético. Mas ela não vai ser afetada pelo próprio campo magnético, certo? Ela vai afetar outras coisas. Esse campo magnético, ele vai agir fora que ela está criando, vai agir sobre os outros objetos, mas não vai agir sobre ela própria. Então, se a gente não tem um campo externo, um campo que vem de fora dessa carga, ela também não vai sofrer qualquer efeito, certo? Vocês podem pensar na ideia de um ímã parado, sem nada em volta. Ele não vai fazer nada. Ele vai ficar paradinho. Porque, tá, ele tá criando um campo magnético, mas não tem nenhuma outra coisa com campo magnético para afetar ele. E por último, que essa é a que
que mais perguntam, geralmente, é esse termo aqui, que é o termo do seno, tá? Esse seno vem da onde? Ele é o ângulo, aqui, por exemplo, B, e a velocidade está aqui. Aqui está a carguinha. A gente tem um ângulo entre o vetor B e o vetor V, certo? Eles podem estar em orientações diferentes. Por que isso é importante? Porque dependendo desse ângulo, a força ela vai mudar. E isso vai ter vários efeitos que são muito relevantes e que caem às vezes, mas a questão conceitual, por exemplo, a gente vai fazer algumas questões daqui a pouco, que envolvem saber o que acontece, por exemplo, se tu tá com uma carga se movendo e o campo está na mesma direção. O que vai acontecer? O ângulo, se os dois estão na mesma direção, o ângulo vai ser igual a 0 graus. O seno de 0 é igual a 0. Então, se a velocidade é paralela ao campo, a gente não vai ter uma força magnética. A força magnética ela só vai aparecer quando a gente tiver um ângulo meio para fora, assim. Ela vai ser máxima quando a velocidade é perpendicular ao campo, quando está a 90 graus. Então, quando está assim. A velocidade aqui, o campo aqui, por exemplo. Esse aqui vai ser a situação em que a gente vai ter a força magnética máxima. Entendido? Então, é muito importante notar esses detalhes, porque tem várias questões conceituais que vão, por exemplo, pôr uma partícula no campo e pedir para você... Ou até questões que calcula mesmo. E daí tu vai olhar, tu calcula tudo bonitinho, o TVB lá, e daí tu chega no seno teta e tu vê, bah, era 0. Eu não precisava ter calculado nada. Então é bom cuidar esse termo aqui. E outra coisa que é importante da gente lembrar é que a força ela não é só aquela expressãozinha aqui. A gente tem o QVB seno de θ, mas isso aqui vai nos dar a intensidade da força. A força, nunca esqueçam que isso aqui é um vetor, certo? Ela tem o módulo, que é a intensidade, mas ela também tem uma direção e um sentido. E que direção e sentido vai ser esse? Ela vai ser sempre perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo, certo? Vai ter sempre um ângulo de 90 graus com cada um deles. A gente pode imaginar isso como se vocês tivessem o V e o B dentro de um plano, assim, e daí a força ela vai estar sempre saindo desse plano, sempre perpendicular a isso aqui. E, claro, eu posso falar isso, mas na hora de chegar e calcular, às vezes é meio complicado de visualizar isso aqui. Então a gente vai ter várias regras de como fazer isso. Que são lá as famosas regrinhas da mão esquerda, da mão direita. E isso aqui, vocês provavelmente viram alguma versão. Tem inúmeros jeitos de fazer isso aqui, certo? Esse aqui é a regra da mão esquerda, daí no caso a gente vai pegar a mão esquerda, o dedão vai ser aqui a força, o indicador vai ser o campo e o dedo médio vai ser a velocidade. Vocês podem usar a versão que vocês quiserem, tá? No meu caso, eu prefiro essa aqui porque eu acho mais fácil de lembrar. Mas desde que vocês estejam confiantes e estejam confortáveis com a regra, vocês façam do jeito que vocês acharem melhor, tá? Por que eu gosto dessa versão aqui com a mão direita? Primeiro, porque eu prefiro usar só a mão direita, porque daí eu não confundo as regras quando tem questões, porque se vocês ficarem nervosos, às vezes a gente se confunde, é normal. E daí, no caso, o que eu gosto dessa é que é bem fácil de visualizar o que está acontecendo e de lembrar o que é o quê. Porque aqui vocês vão usar o dedão
para velocidade. O dedão, ele tá meio sozinho, então é um vetorzinho só. E daí vocês podem imaginar os dedos, os outros dedos da mão como as linhas do campo, certo? Que daí tem várias linhas para vários dedos. E daí, quando vocês fizerem isso aqui, vocês vão alinhar o dedão com a velocidade, os outros dedos com o campo. E daí a força ela vai estar aqui no meio da palma, que é onde vocês dão tapa. Daí eu acho mais fácil de lembrar o tapinha do que essa versão aqui, mas de novo, façam do jeito que vocês estiverem mais confortáveis, sabe? Então, só mais um detalhe que é bem importante, tá? Que é o que acontece se a gente tem uma carga negativa. Que é uma coisa que aparece de vez em quando, que é outro pega-ratão que gostam de fazer. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma carga negativa aqui, um sinal de menos, vai aparecer um sinal de menos aqui nessa força. E se vocês lembram lá da aula que a gente teve na semana 0 de vetores, vocês vão lembrar que quando a gente tem um sinal de menos, a gente inverte o sentido da força. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, se vocês forem usar aquela regra do tapa, certo? Vocês vão alinhar a velocidade com o dedão, vão alinhar o campo com os dedos, e daí a força, no caso de uma carga negativa, vai estar atrás da mão de vocês. Ela vai estar apontando no sentido oposto do que a carga positiva normalmente estaria. E é bem importante de lembrar disso, porque pegar ratão, isso acontece, aparece em algumas provas. O Enem não costuma fazer isso, nos outros vestibulares eles realmente pedem, alguns gostam, pelo menos pelo que eu lembro. E daí aqui tem uns exemplos do que acontece com cargas, dependendo do sinal delas e da velocidade. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma carga positiva indo para a esquerda. O campo está indo para cima, certo? Então, o que a gente vai ter? Vocês vão pegar a mão de vocês, vão alinhar. Eu não. Vocês devem estar vendo assim. Tá, vocês vão alinhar a velocidade com o dedão, o campo está apontando para cima, então a força ela vai estar aqui na palma da mão, vai estar apontando para dentro da página de vocês, da tela de vocês, no caso. Então aqui, ó, apontando para dentro. Se vocês tiverem uma carga negativa, com a mesma velocidade para cá, ela vai estar apontando para fora a força, certo? Então tome cuidado com isso. Para força, para duas cargas de sinais diferentes terem a mesma força, elas vão ter que estar com velocidades opostas, no caso. Então, vocês estão conseguindo ver aqui os efeitos que o sinal tem sobre a força que a gente vai ver. E uma das consequências que a gente tem dessa força ela ser perpendicular é o que acontece quando a gente tem uma carga que está dentro de um campo uniforme, certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma carguinha, a gente tem um campo B. Aqui eu botei a convenção de novo, que os xizinhos são vetor para dentro e o pontinho é vetor para fora, só para vocês não se confundirem aqui na hora de analisar. Então o que está acontecendo? Vocês, por exemplo, jogam uma partícula aqui para dentro do campo, com uma velocidade lá, V1. Então, se vocês. Só por curiosidade, vocês conseguem me dizer agora qual é o sinal da carga dessa partícula aqui? Tipo, tentando fazer o. Tá, o que vai acontecer? A gente vai. Imaginem que. Eu acho que vocês estão vendo assim, tá? Vocês vão alinhar o dedão de vocês com a velocidade que está indo ali para cima. E
o campo ele está entrando, certo? Está entrando para dentro da tela de vocês. Então, a força ela vai ser aqui para a esquerda, no caso de uma partícula positiva. Então, mesmo sem saber sem dizer qual é a carga, a gente vai, usando aquela regra, a gente pode dizer que essa carga aqui é uma carga positiva. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a carga, ela começou com uma velocidade aqui para cima, e daí o campo magnético está para dentro, a gente vai ter, para uma carga positiva, uma força aqui para a esquerda. Então, essa força, ela vai fazer com que a velocidade mude um pouquinho de direção. Ela vai puxar a carga um pouquinho para cá. Então, daqui a pouco ela vai estar aqui, e daí o campo ainda vai estar para dentro, a força vai estar aqui. Ela vai continuar fazendo isso. Aqui tem a velocidade, a força vai estar aqui assim. E o que vai acontecer é que ela vai começar a fazer um movimento circular uniforme. E isso aqui a gente usa para várias coisas. Tem um aparelho que é o espectrômetro de massa, que a gente usa para identificar substâncias desconhecidas em uma amostra, por exemplo, porque o raio dessa órbita vai depender da massa da partícula. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas tem uma questão do Enem que eu acho que eu posso mandar a resolução para vocês depois, porque ela é meio complicadinha. Mas, basicamente, dá para descobrir mais ou menos o que é, qual é o peso dessa molécula, por exemplo, usando um campo magnético. E daí pode ser usado para várias coisas. Daí, só um detalhe, se vocês tivessem uma carga negativa, por exemplo, a força ia apontar para cá, certo? Ela estava com a velocidade para cima. E daí ela ia começar a fazer órbita no sentido oposto, certo? E daí mais um outro exemplo de como a gente usa essa força magnética para fazer coisas. Eu não sei se vocês chegaram a ter uma televisão dessas em casa quando vocês eram crianças, que são aquelas televisões de tubo grandonas, sabe? Que o jeito que elas funcionam, na verdade, usa coisas magnéticas. Eu tinha uma dessas quando eu era criança também. Era enorme. Sim. Dá, isso é, tipo, muito nostalgia. E funciona. Então, como é que ela funciona? A gente tem aqui uma fonte de elétrons, no caso, e a gente faz um feixe aqui, e a gente pega esses elétrons e joga na tela. Quando ela atinge a tela, ela vai iluminar o negócio, certo? E daí vocês vão conseguir a imagem. Só que daí como é que vocês controlam isso? Vocês podem usar uma bobina aqui para fazer um eletroímã e causa um campo magnético aqui. E isso vai defletir o elétron. E daí, o que acontece? Vocês podem mexer esse feixe para cima e para baixo. Então, várias vezes por segundo, isso aqui é bem rápido, ele vai passar pela tela toda e vai desenhando a imagem. Certo? E daí vocês conseguem ver alguma coisa. Esse era o jeito antigão de formar uma imagem. As TVs que a gente tem hoje em dia usam uma coisa mais sofisticada, que é cristal líquido ou LEDs, que daí envolve conceitos de mecânica quântica, que daí quando a gente chegar em física moderna, provavelmente na revisão para URGS, daí a gente vai ver como é que funciona. Então vamos fazer alguns exercícios só para a gente praticar, assim. Esse aqui é um exercício que é mais para calcular mesmo o valor do campo. Então, como é que a gente vai fazer? Imagine que 0,12 newton seja a força que atua sobre uma carga elétrica com carga de 6 microcoulombs e lançada em uma região de campo magnético igual a 5 Tesla.
Determine a velocidade dessa carga supondo que o ângulo formado seja de 30 graus entre V e B. Então, vamos primeiro anotar o que a gente tem, quais são as informações que a questão nos dá. A força, a gente sabe, é 0,12 newtons. A carga, ele nos diz que é 6 microcoulombs. Aqui eu já vou converter para coulombs, porque lembrem que a gente tem que tratar tudo no sistema internacional e que as unidades elas não vão fechar se a gente deixar com os micro ou quilo ou coisa assim. Tirando no quilograma, porque essa é a unidade mesmo do sistema internacional. Mas essas unidades elas são todas definidas, por exemplo, o campo magnético é definido em função dos coulombs ou de amperes, e daí vocês têm que usar a unidade certa, tá? Vocês têm que converter para a unidade base, assim. Então, um microcoulomb, esse mi aqui é 10 na menos 6 coulombs. E o campo magnético é 5 teslas. E ele pede para a gente achar a velocidade e nos diz que o ângulo é 30 graus. Se vocês lembram lá da matemática, o seno de 30 graus é 1/2. Certo? Então, a gente tem essas informações e a gente tem aquela nossa fórmula, que a força é Q, V, B, seno de θ. Certo? Então, vamos substituir isso aqui. A gente vai pegar essa equação e pôr os valores. A gente tem 0,12 newtons vai ser igual a primeira carga, 6 vezes 10 na menos 6 coulombs, vezes a velocidade que a gente quer descobrir, vezes o campo, que é 5 teslas, vezes o seno de 30 graus, que é 1/2. Aqui, esse 1/2 a gente já pode cortar com 6 e deixar só 3 aqui. Eu vou também fazer outra coisa, que é mudar isso aqui para 12 vezes 10 a menos 2. Só para a gente conseguir cortar as coisas depois, sabe? Para ficar mais fácil de ver a álgebra do negócio. Então, a gente tem 3 vezes 5. Vai dar 15. Vezes 10 a menos 6. As unidades, elas estão todas fechando aqui, o Newton, o Coulomb e o Tesla. Eu vou deixar elas aqui por enquanto, só para vocês pegarem o hábito de checarem as unidades, tá? Isso aqui vezes a velocidade. Então, a velocidade vai ser igual. A gente vai pegar isso aqui e passar dividindo. Vai ser 12 vezes 10 a menos 2 sobre esse 15 vezes 10 na menos 6. Daí, no caso, metros por segundo. Como as unidades já estavam fechando, daí eu vou deixar aqui só a unidade da velocidade mesmo. Isso aqui vai ser o quê? 12 dividido por 15, isso aqui vai dar 4 quintos, se vocês dividirem por 3 em cima e embaixo. Então, vai ficar 4 quintos vezes. Aqui a gente tem divisão com expoentes. Se vocês lembram, se o expoente está dividindo, a gente passa ele diminuindo aqui. Então, vai ficar vezes 10 na menos 2 menos 6 metros por segundo. Isso aqui, 4 quintos, eu vou escrever como 0,8, para a gente ter um número bonitinho. E daí aqui, menos 2 menos 6 vai dar 10 na 4 metros por segundo. E daí agora, multiplicando, a gente vai encontrar que é 800 metros por segundo. Certo? Daí aqui vai ser a letra B. Vocês conseguiram pegar?
vamos passar para um outro exercício. Esse aqui é um exercício que ele pega aquele exemplo que eu dei na aula passada sobre o vento solar, que é aquelas partículas que o Sol ele libera, por causa das reações nucleares mesmo, ele libera no espaço e elas batem na Terra, ou bateriam se a gente não tivesse o campo magnético. Então, o que acontece? A gente tem aqui que essas partículas elas estão vindo, e daí a gente tem duas partículas, vamos pegar de exemplo. A partícula L, que está vindo aqui na direção da Terra bem direto. Imaginem que o Sol está aqui. E ela está indo bem na direção da superfície, e aqui o campo ele está indo nessa direção. E depois a gente tem a partícula K, que ela está vindo aqui de cima, na direção aqui do Polo Norte. E o campo magnético, nesse ponto, também está indo nessa direção. Então, ele pede para a gente analisar duas afirmativas que estudantes fizeram. A primeira é a Alice, que diz que, independentemente do sinal de sua carga, L terá a direção de sua velocidade alterada pelo campo. Então, vamos ver o que acontece com a partícula L, certo? Ela está com a velocidade indo na direção aqui da superfície, e o campo, ele está aqui, ó, mais ou menos perpendicular à velocidade. O que vai acontecer? Se vocês pegarem a mão de vocês e fizerem lá a regra, vocês pegam o dedão, põem na direção da velocidade, os outros dedos vão na direção do campo. Vocês vão ver que para uma partícula positiva, para L positivo, a gente vai ter o campo saindo, e para L negativo, o campo não, a força. Para L negativo, a gente vai ter a força entrando, certo? Então, o que vai acontecer? A gente, independentemente do sinal, a gente vai ter uma força. Elas vão ser em direções opostas, para cargas positivas e negativas. Mas, se vocês lembram lá, tem uma força, quer dizer que a gente tem uma aceleração. Se a gente tem uma aceleração, a gente está mudando a velocidade. No caso, a gente está mudando a direção da velocidade. A gente está fazendo com que ela seja defletida para longe aqui. Em vez de bater na Terra, ela vai fazer um caminho meio em volta, assim. Então, o campo magnético vai ajudar a nos proteger contra essa partícula, e a Alice está falando uma coisa certa. Agora, a Clara, ela fala que se o K, essa partícula que está aqui no Polo Norte, tiver carga negativa, terá sua velocidade reduzida pelo campo e pode não atingir a Terra. Mas, se vocês forem lembrar lá, é aquela questão do ângulo. A força é igual a Q, VB, seno de θ. E aqui, para a partícula K, o θ é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Então, a gente não vai ter uma força. O campo magnético não vai afetar essa partícula K. E daí, nesse caso, se não vai afetar, não vai mudar a velocidade, ela pode atingir, sim, a Terra. Então, isso aqui está errado. Isso aqui, na verdade, é aquele exemplo da aurora, que é por causa disso que ela se forma em torno dos polos, porque nessa área, quando as partículas elas chegam aqui, elas vão chegar, se elas forem bater aqui assim, vão chegar paralelas ao campo magnético, e daí elas não vão sofrer nenhuma alteração, elas vão conseguir atingir a atmosfera. Certo? Ficou claro, gente? Tá. Agora, um último exercício, só para ficar bem fixado, assim, a questão da direção da força magnética. Aqui a gente tem um osciloscópio, que é um equipamento que a gente usa para visualizar correntes e feixes de elétrons. E esse feixe, ele nos diz que ele está saindo aqui na direção dos nossos olhos. Então, a gente tem uma velocidade saindo aqui. Saindo.
E daí a gente tem aqui um ímã, mas ele não nos dá a direção do campo. E daí ele nos pede para dizer qual vai ser a deflexão, para que lado que o feixe vai ser desviado. Por que ele não nos dá a direção do campo? Porque ele espera que a gente saiba que as linhas do campo, elas vão do norte para o sul, certo? Então o campo magnético está nessa direção aqui. Daí vamos lá, vamos fazer a regrinha lá da mão direita, no caso, mas vocês podem fazer a regra que vocês quiserem. A gente tem uma velocidade saindo, então a gente alinha o dedão com ela. Um campo magnético indo ali para a direita. E daí, se vocês fizerem a regra, a palma da mão de vocês vai ficar para cima. Mas, e aqui é o detalhe, é um feixe de elétrons. Elétrons são negativos. Negativos. Esse é o tipo de detalhe que pega as pessoas nesse tipo de questão. Se eles são negativos, então a regra diz para cima, mas o sinal nos diz que a força tem que ser para baixo. Certo? Eles vão ser desviados aqui para baixo. Vocês conseguiram entender? Não sei se ficou bem claro. Tá. E daí agora a gente vai ver um outro caso de uma força agindo sobre cargas, que é a força que age sobre um fio. Isso aqui ele acontece bastante em circuitos, a gente usa para várias aplicações, incluindo lá aquele motor elétrico que a gente discutiu na primeira aula, que eu vou voltar daqui a pouco nele. Mas, basicamente, um fio com corrente ele vai gerar um campo magnético, então ele vai ser afetado por campos magnéticos que estão em volta dele. Então, se a gente aplicar um campo magnético aqui, quando tem essa corrente de carga se mexendo, a gente vai ver uma força aparecendo, certo? E essa força ela vai seguir essa expressão aqui, que é F igual a Bilsen, D e L. B aqui é o campo magnético e a intensidade da corrente. E L é o tamanho aqui desse fio. E daí, claro, a gente tem aquele termo com um seno de θ entre a corrente e o campo magnético. Então, vamos analisar de novo o que cada uma dessas coisas faz. Mas primeiro, eu queria explicar para vocês como é que funciona. Por que essa fórmula não existe? De onde é que ela vem? Na verdade, ela é um caso particular daquela fórmula que a gente viu no início da aula, certo? Nesse caso, a gente tem um fio com várias cargas se movendo ao longo dele, certo? Então, a força que o fio todo vai sentir vai ser aquela expressão lá, que é VB seno de θ, e esse N aqui é o número de cargas que estão dentro. Número de cargas. E daí, o que a gente faz? A gente usa a definição de velocidade aqui. Velocidade é o deslocamento aqui, que é o ΔX, sobre o intervalo de tempo que precisou para fazer esse deslocamento, que é o ΔT. E aqui, no caso, o ΔX que a gente vai considerar é o comprimento desse fio. A gente vai considerar a velocidade, o tamanho do fio, sobre o tempo que demora para percorrer todo o fio. E daí a gente substitui isso na expressão. A gente pega a velocidade e substitui por isso aqui. Então a gente vai ficar com NQ, daí aparece o L aqui, o B, o seno de θ, e daí fica o ΔT embaixo. E daí a gente pega isso aqui e a gente vê que isso é a definição de corrente. A corrente é a quantidade de carga que está passando por unidade de tempo. Então isso aqui vai ser a nossa corrente e a gente simplifica a expressão para isso aqui. Então, na verdade,
A equação que a gente está usando é a mesma, mas a gente está aplicando para um caso particular só. E daí, o que essa equação nos diz? Claro, se a gente não tiver um campo magnético, não vai ter força. E quanto maior ele for, maior vai ser a força. Mas aqui também a gente vê que a gente precisa ter uma corrente nesse fio. Não é suficiente que ele esteja lá ou que tenha cargas nele. A gente precisa que tenha uma corrente, certo? E se a gente não tiver corrente, a força vai ser igual a zero. E daí, por último, a gente tem aquele mesmo termo com o seno de θ, que também é importante aqui. E o que ele nos diz? Se o θ, se aqui está o fiozinho com a corrente e o campo tiver assim, paralelo a esse fio, não vai ter força sobre ele, certo? E isso vai ser importante para a gente calcular coisas. Não nas questões que eu peguei para aula de hoje, mas às vezes aparece perguntando lá, tem uma espira assim e pede a força em cada uma das partes da espira, ou coisas assim. E daí, por exemplo, se o campo tiver assim, essa parte aqui não vai ter força sobre ela, certo? E daí, de novo, a força ela vai ser máxima quando o campo está perpendicular ao fio, certo? Quando a gente tem o fio assim e o campo atravessando ele cruzado. As regras que a gente vai usar para saber a direção da força vão ser exatamente as mesmas que a gente usou para carga. E a única coisa que a gente vai substituir é, em vez de usar a velocidade, a gente vai usar a corrente, certo? Porque se vocês lembram lá da expressão, a corrente a gente tirou da parte da velocidade da equação. Então, em vez de usar essa regra com velocidade, a gente vai usar com a direção da corrente. Essa é a única diferença entre o fio e a carga sozinha. E daí, claro, no geral a gente assume uma corrente positiva, então não vai ter dificuldades do tipo de ter que trocar a direção. Então vamos fazer alguns exercícios só para fixar. Esse aqui é um exercício que eu peguei de vestibular, que na verdade ele só pede a intensidade da força, mas daí eu acrescentei a direção só para a gente treinar. Mas o que ele nos diz? A gente tem um fio condutor retilíneo de comprimento 16 metros, então comprimento do fio 16 metros, que transporta uma corrente elétrica contínua igual a 0,5 amperes. Então a corrente é 0,5 amperes. Em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, cujo módulo vale B é igual a 0,25 Tesla. Então, B igual a 0,25 Tesla. E daí ele pede o módulo da força. Aqui nesse caso, se vocês forem olhar, a corrente está indo aqui para cima, o campo está indo aqui para a direita e a gente tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, θ é igual a 90 graus e o seno de θ, se vocês forem ver, vai ser igual a 1. Então, a gente conseguiu já eliminar uma parte da equação. Então, a gente vai ter F é igual a B e L seno de θ. Essa parte aqui a gente pode ignorar porque é igual a 1. Então, vai ficar B e L. E daí a gente só substitui os valores. A gente tem aqui 0,25 Tesla vezes. Aqui a corrente é 0,5 amperes. 0,5 amperes vezes o comprimento, que é 16 metros. Aqui, as unidades elas já estão na forma mais básica delas. A gente está com Tesla, amperes e metros mesmo.
Então, vai fechar aqui com a nossa equação. Sempre chequem para ver se não tem, por exemplo, miliamperes ou centímetros ou coisas assim. Porque esse é um jeito fácil de acabar errando depois as unidades. E daí aqui, só para a gente conseguir cancelar mais bonitinho, eu vou escrever o 0,25 como 1/4 de Tesla. 0,5 é 1/2 de ampere. E aqui fica 16 metros. Então aqui, 16 dividido por 4 dá 4. E daí a gente vai ficar 4 dividido por 2 dá 2. Então isso aqui vai ficar, no final, 2 newtons. A letra E. E daí eu quero também ver qual é a direção dessa força, para a gente praticar um pouco. Aqui a gente tem a corrente indo para cima. Então a gente alinha lá o nosso dedão com a corrente. E daí o campo ele está indo para direita. Não sei se está aparecendo a minha mão indo para a direita na tela de vocês, mas é para ser. Então, se vocês fizerem a regrinha, a palma da mão de vocês vai estar para dentro aqui dessa figura, certo? Vocês vão ficar com a mão de vocês assim. No caso, ignorem a feiura do desenho, mas com as unhas de vocês para fora. Então, a palma da mão de vocês está para dentro, a nossa força vai estar para dentro. Esse exercício aqui ele é um pouquinho mais complicado, porque ele envolve também um pouquinho de conhecimento de dinâmica, que daí já vai ser bom para a gente revisar um pouco a questão de peso e coisas assim. Então aqui a gente tem um desenho representando o sistema. A gente tem essas molinhas aqui. Elas estão conduzindo a corrente. A gente vai poder passar uma corrente aqui por esse sistema, ou para cá ou para lá. A gente vai ter que descobrir qual vai ser a direção da corrente. E essas molas, elas estão segurando uma haste. Essa haste, ela tem um peso, ela tem uma massa de 10 gramas e 80 centímetros de comprimento. E daí a gente sabe que tem um campo magnético em tudo isso aqui, que tem módulo de 2T, e tá entrando, certo? O campo tá entrando. E daí ele pede pra gente descobrir qual vai ser o sentido e o valor da corrente elétrica na haste, certo? Para que a tração nas molas sejam nulas. O que ele quer dizer com isso? Tá? A gente tem aqui essas molas e a gente tem uma haste que tem um peso. Essa haste ela tá puxando um pouco as molas para baixo. Ele quer saber se tem algum jeito da gente passar a corrente de forma que a gente tenha uma força magnética que puxa a haste para cima e cancele esse peso, certo? Força magnética aqui. Então, ele quer saber para qual lado a gente tem que apontar a corrente para que essa força magnética fique para cima e a gente consiga cancelar completamente o peso dessa barra, que daí as molas elas vão estar assim sendo puxadas para baixo por causa do peso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quanta força que a gente precisa. Mas, no caso, a gente também já pode, antes de qualquer coisa, descobrir qual é o sentido da corrente só com a informação que a gente já tem aqui, sem calcular nada. Porque a gente tem a força e a gente tem o campo magnético. Então, a gente consegue descobrir qual tem que ser o sentido da corrente usando aquela regra. A força ela tem que estar para cima, certo? Então, a palma da mão de vocês tem que estar para cima. E a gente tem um campo magnético que está entrando.
Então, os dedos de vocês têm que estar apontando para dentro aí da tela, certo? Então, no caso, se vocês estão com a mão com os dedos apontando para cá e a palma para cima, o dedão de vocês vai ficar apontando para a direita. Então, a corrente, ela tem que ser para a direita. Com isso, a gente já descarta duas alternativas aqui, sem precisar fazer mais nada. Certo? Agora a gente pode calcular o que está acontecendo aqui. Então, essa força magnética, a gente precisa achar o valor da corrente para que ela seja igual ao peso. O peso a gente consegue calcular fácil, certo? Porque o peso, se vocês lembram lá da mecânica, ele é a massa vezes a aceleração da gravidade, que é o G. Então, aqui a gente tem uma massa de 10 gramas, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Mas lembrem que o Newton, ele é definido, que é a unidade que a gente usa para força, ele é definido usando quilogramas. Então, a gente tem que converter isso aqui para quilogramas, que vai ficar 0,01 quilogramas. Tem que dividir por 1000 aqui, no caso. Vezes 10 metros por segundo ao quadrado. E isso vai ficar 0,1 Newton. Essa é a força que a gente vai ter que fazer por causa do campo magnético aqui sobre esse fio. Isso tem que ser a força magnética. E daí a gente pega aquela expressão que a força é igual a B I L seno de θ. Isso aqui vai ter que ser igual a isso aqui. Outra coisa que a gente já sabe é que esse seno de θ, ele tem que ser igual a 1. Por quê? Porque a corrente, ela tá indo aqui para a direita e o campo magnético aqui, ele tá entrando. Então, a gente vai ter um ângulo de 90 graus. Eles estão perpendiculares. Então, o seno de θ vai ser igual a 1. E esse termo a gente não precisa mais se preocupar com ele. Vai ficar vezes 1 aqui e desaparece. Então, a gente vai ter que a força vai ser B e L, nesse caso, certo? E isso aqui tem que ser igual a 0,1 newton. Ele nos dá aqui o campo magnético, é 2 Tesla, e o comprimento da barra também. Então, vamos substituir aqui os valores, mas antes disso, talvez fique mais fácil de escrever isso aqui isolando a corrente. Então, a corrente aqui, o B e o L estão multiplicando, a gente pode passar eles dividindo para cá. Então, vai ficar F sobre BL vai ser igual a corrente. E daí, com isso aqui, a gente consegue calcular a corrente com os valores que eles já nos deram. Então, a gente vai ficar que a corrente, aqui a gente tem a força, que é 0,1 newtons, sobre o campo, que é 2 Tesla, vezes o comprimento da barra, que é 80 centímetros. Aqui, cuidado, vocês têm que converter isso aqui para metros, tá? Senão a expressão ela não funciona, porque essas unidades aqui, de amperes, newton, tesla, estão tudo definido em relação ao metro, não ao centímetro. Então, vai ficar 0,1 newton sobre 2 tesla vezes 0,8 metro. E daí agora as unidades elas estão fechando. E daí a gente vai ter que a corrente vai ser 0,1 sobre 2 vezes 0,8 dá 1,6 amperes. E daí agora a gente tem que calcular isso aqui. Se vocês forem calcular, isso aqui vocês podem fazer de vários jeitos. Eu posso fazer a conta aqui, se vocês quiserem. Mas fica mais fácil se a gente escrever 1 sobre 16. Vocês podem fazer isso multiplicando por 10 em cima e embaixo.
E daí a gente vai ter 1 dividido por 16. Então vai ser 0, depois mais o 0. Vai precisar de mais 1, porque ainda não deu. 0. Daí aqui a gente vai ter que 96 é um múltiplo de 16. É 6 vezes 16. Vai sobrar 4. Vai ficar 6 aqui. Mais um 0. Menos 32, que é 2 vezes 16. Vai sobrar 8. E 80 é 5 vezes 16. Então, a gente fica que a corrente é igual a 0,0625 amperes. E se a gente converter aqui para usar a notação científica, vai ficar 6,25. Aqui tem 1, 2 casas. Então, vezes 10 dá menos 2 amperes. Certo? E a resposta fica a letra A. Vocês conseguiram entender o que a gente fez aqui nessa questão? A parte de aplicar a fórmula mesmo é tranquila, eu acho. O que vocês tinham que dar a sacada é que primeiro vocês tinham que saber que a força tinha que ser igual ao peso, e primeiro calcular o peso. E daí vocês tinham o valor da força para conseguir fazer o resto dos cálculos. E também a sacada de que o seno de θ aqui ele tem que ser 1 por causa da direção que tá as coisas. Tá. E daí aqui, só para finalizar, alguns exemplos de aplicações dessas coisas. A gente viu o motor elétrico, que ele funciona usando um ímã externo, e daí a gente passa a corrente aqui nessa espira, certo? Quando a gente passa a corrente nessa espira, a gente cria um efeito magnético, cria um campo magnético da própria espira, e com isso ela tem uma propriedade magnética e vai poder ser afetada por esse campo aqui, do ímã de fora. Então, o campo do ímã de fora ele é constante, ele é sempre do norte para o sul, lembre? E daí, aqui no caso, a gente tem a corrente indo nessa direção aqui. Se vocês fizerem a regra, vocês vão ver que dá direitinho a corrente indo naquela direção, vocês alinham os dedos na direção do norte para o sul, e daí a palma da mão de vocês vai ficar para cima e a força vai ficar aqui, assim. A mesma coisa se vocês fizerem aqui pro lado oposto, vocês vão encontrar a força para baixo, porque vocês inverteram a direção da corrente, então vocês viram a mão de vocês. Certo? E daí, com isso, a gente consegue fazer com que essa espira gire. E daí a gente vai usar isso aqui em várias coisas. Vocês podem usar, por exemplo, para mover motor de carro, que nem a gente usou de exemplo na outra aula. E daí, dependendo da direção que vocês passarem a corrente de um lado ou para o outro, vocês vão poder alterar a direção que ela está girando também. E segundo, é o que acontece se a gente tem 2 fios. Porque se vocês lembram bem, na outra aula a gente viu como um fio ele pode causar um campo magnético. E daí, nessa aula, a gente viu como que um fio reage à presença de outro campo magnético. Então, se a gente tiver 2 fios, os dois eles vão estar criando campos magnéticos e eles vão afetar um ao outro. Então, por exemplo, se vocês lembram aquela regra da aula passada, vamos pegar aqui esse fio, por exemplo. Se vocês agarrarem o fio com a mão direita de vocês, vocês vão ver os dedos se encurvando desse jeito. Então, o campo magnético desse fio aqui, ele está girando nessa direção. Então, quando ele chega aqui em volta desse fio aqui, ele vai estar entrando. Eu vou chamar B1 aqui. O B1 é o campo
causado pelo fio 1, tá? E daí esse campo, ele vai afetar esse fio 2 aqui, e ele vai fazer uma força sobre esse fio 2. Então, o que vai acontecer é que esse fio, a gente tem uma corrente indo para cima aqui, e um campo... Pera, entrando. Desculpa, gente. Eu já tô meio dormindo. Ele tá entrando. Então, o campo, ele tá entrando, certo? E a corrente, ela tá subindo, então a força de vocês vai ficar aqui para a esquerda. Vocês podem fazer a mesma coisa com esse fio aqui, vocês vão achar que ele também vai estar girando na mesma direção, porque a corrente está indo na mesma direção. E daí ele está fazendo isso aqui. Então o B2, ele está saindo nesse ponto. Aqui quando ele passa pelo fio 1. E daí a força, o campo está saindo, a corrente ela tá para cima e vocês vão achar uma força na direção aqui da direita. E daí, quando a gente vai ter fios com corrente sendo na mesma direção, a gente vai ter uma atração entre os fios. Agora, se a gente fizer o contrário, por exemplo, a gente pode pegar a mesma coisa que a gente fez aqui pro fio 1 e pro fio 2. O fio 1, ele ainda tá com a corrente na mesma direção, então o campo dele ainda vai estar assim. Então aqui ele vai estar entrando. Agora a gente vai ter a corrente para baixo, então a gente vai alterar a direção da força. A corrente vai estar para baixo, o campo vai estar entrando. Então a gente vai ter uma força para fora aqui, para direita. E vocês vão ver que a mesma coisa vai acontecer aqui com o fio 1. Então, fios com correntes em direções contrárias, eles vão se afastar. Isso é importante para algumas aplicações, por exemplo, em linhas de alta tensão a gente vai ver esse efeito das linhas tentando se aproximar ou se afastarem, dependendo da direção das correntes. E o efeito pode ser até bem forte, se tu tá passando bastante corrente nisso. Então, pode alterar, por exemplo, a tensão mecânica, a força que os fios estão sofrendo. E pode pôr um pouco de estresse na própria estrutura, assim, do equipamento. Ou então até em circuitos, às vezes isso acontece. Que daí, quando tu tá projetando alguma coisa, tu tem que levar em consideração esses efeitos, assim, pra conseguir suportar essa força se tu não quer que as coisas se mexam dentro da coisa que tu tá tentando projetar, por exemplo. Certo? E por hoje era isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma coisa que não ficou clara? Porque a gente ainda tem uns 5 minutinhos. Assim, se eu posso explicar de novo se vocês precisarem. Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Bom, então tá. Deixa eu parar de gravar aqui.